Então, pessoal, chegamos à nossa quarta unidade e última, na qual discutiremos a preparação de sequências didáticas a partir da identificação das dificuldades dos alunos na aprendizagem. Nesta unidade, discutiremos também o conceito de sequências de ensino e os tipos de sequências de ensino, as sequências de ensino investigativas e as unidades de ensino potencialmente significativas, bem como os modelos de sequências didáticas interativas. Entretanto, daremos ênfase ao conceito de sequências de ensino e os tipos de sequências de ensino, bem como os modelos de sequências didáticas interativas, por compreendermos que tais conceitos eles são indispensáveis para a compreensão dos seguintes. Então, é necessário, logo de início, de prontidão, deixarmos claro também que a sequência de ensino é uma ferramenta didático-metodológica que pode ser aplicada nos diferentes níveis de ensino, como a educação infantil, por meio de desenhos e por meio da diversidade da matriz curricular do ensino fundamental e médio, no contexto da sala de aula da educação básica. Então, de modo que é necessário compreender que a prática pedagógica, enquanto prática social, é uma prática que se orienta a partir de objetivos, finalidades e que estão em um contexto da prática social. Ou seja, não tem como desvencilhar a prática social da prática pedagógica ou o contrário, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que a prática pedagógica ocorre inserida num contexto de uma prática social, segundo Veiga também, 2012. Então, a prática pedagógica é também chamada de praxis, compreendendo o que nós falamos na aula anterior, da unidade 3, o que vem a ser praxis, né? Que é a ação, reflexão sobre a ação. Ou seja, é uma ação refletida. É necessário refletir sobre a ação para produzir uma nova ação. E é essa reflexão que chamamos de praxis. Praxis também é um termo muito utilizado no meio pedagógico, justamente porque nós temos a terminologia praxis pedagógica, que é a realização de um currículo por meio das relações e ações que se dão entre os sujeitos em suas práticas. O sujeito educador, que a sua praxis pedagógica é a prática docente, e o sujeito educando, que a sua praxis é a prática discente. O sujeito gestor, com a prática gestora. Esses sujeitos, em suas ações e reflexões, serão sempre mediados pela construção dos conteúdos pedagógicos ou de conhecimentos, prática gnoseológica ou epistemológica. Para que tais saberes possam ser socializados dentro da sala de aula, é necessário um planejamento baseado na realização de atividades que tornem as aulas dinâmicas e produtivas. Então, como que seria como que seria necessário o professor compreender a praxis pedagógica como uma característica primordial na elaboração das sequências de ensino? A gente poderia estar se questionando, né? Então, você poderia estar se perguntando, mas afinal, o que é uma sequência de ensino? A sequência de ensino, também conhecida por sequência didática, é uma forma de organização dos conteúdos de aprendizagem de forma simples, que abrange um conjunto de atividades interligadas e que prescinde de um prévio planejamento para a delimitação de cada etapa ou atividade para trabalhar de forma dinâmica o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, toda sequência de ensino requer, antes de mais nada, o prévio planejamento das atividades, das ações que serão executadas durante esse processo de ensino. Zabala vem esclarecer melhor o que vem a ser essas sequências.
ele diz: as sequências de atividades de ensino-aprendizagem ou sequências didáticas são uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática. Assim, pois, poderemos analisar as diferentes formas de intervenção segundo as atividades que se realizam e principalmente pelo sentido que adquirem quanto a uma sequência orientada para a realização de determinados objetivos educativos. As sequências podem indicar a função que tem cada uma das atividades na construção do conhecimento ou da aprendizagem de diferentes conteúdos e, portanto, avaliar a pertinência ou não de cada uma delas, a falta de outras ou a ênfase que devemos lhe atribuir. Ou seja, as sequências didáticas também servem como um mapa. No Brasil, somente no ano de 1997, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, é que a sequência didática começou a ser trabalhada nas escolas brasileiras, principalmente no ensino da língua portuguesa para as crianças em idade escolar. Resumindo, para você compreender melhor, a sequência didática é uma forma de sistematização do processo de ensino-aprendizagem que implica a participação ativa dos alunos. Essa participação dos alunos deve acontecer desde o processo de planejamento da sequência didática, informando aos alunos o objetivo dela, levando em consideração o contexto da sala de aula, bem como incluir os alunos no processo de avaliação da sequência didática. Ou seja, uma sequência didática que dá certo em uma turma pode vir a não dar certo em outra, porque toda a sequência didática deve ser construída e elaborada a partir da realidade da sala de aula em que ela será aplicada. Sequências de ensino investigativas e unidades de ensino potencialmente significativas. As sequências didáticas investigativas foram criadas com o objetivo de proporcionar aos estudantes da educação básica melhor entendimento sobre o ensino das ciências, por exemplo. Mas como elaborar uma sequência didática? Uma sequência didática investigativa. Carvalho, 2011, propõe 8 pontos a serem seguidos na confecção de uma sequência didática investigativa. A participação ativa do estudante, a importância da interação aluno-aluno, o papel do professor como elaborador de questões, a criação de um ambiente encorajador, o ensino a partir do conhecimento que o aluno traz para a sala de aula, o conhecimento prévio, o conteúdo que venceu o problema, ou seja, tem que ser significativo para o aluno, a relação ciência, tecnologia e sociedade, a passagem da linguagem cotidiana para a linguagem científica, que também é uma preocupação que devemos ter. Cada uma dessas etapas vocês podem consultar com maior detalhamento no nosso livro didático. Aqui eu coloquei apenas como forma de citá-las. Então, e as unidades de ensino potencialmente significativas, as UEPs, para que servem? O uso de sequências didáticas tem ganhado cada vez mais espaço com fase pedagógica, pois permitem a discentes e docentes um caminho simples e organizado na busca de processos que resultem em aprendizagens significativas. As unidades de ensino potencialmente significativas foram criadas por Moreira, a partir da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, em 1968. As unidades de ensino potencialmente significativas têm como objetivo principal promover uma aprendizagem significativa aos alunos, ou seja, partir do que tem significado ao aluno para que ele possa aprender com maior facilidade e internalizar esse conhecimento de forma muito mais concreta. Na realidade, ela é uma proposta de construção de uma sequência didática fundamentada em teorias de aprendizagem, particularmente a da aprendizagem significativa, partindo das premissas de que não há ensino sem aprendizagem, de que o ensino é o meio e a aprendizagem é o fim. Essa sequência é proposta como sendo uma unidade de ensino potencialmente significativa.
Uma unidade de ensino potencialmente significativa parte da simbiose existente entre o novo conhecimento e o velho. Ela considera os conhecimentos prévios dos alunos, assim, alguns pontos irão facilitar a aprendizagem significativa do aluno. Ou seja, os conhecimentos prévios são aqueles conhecimentos que os alunos trazem do seu cotidiano, da sua vida familiar, por exemplo, social, e elas vão justamente subsidiar, é o ponto de partida para a construção de uma unidade de ensino potencialmente significativa. Então, nesse contexto, perguntas são muito mais necessárias ao invés das respostas, ou seja, estimular o questionamento ao invés de dar as respostas prontas. A diversidade de materiais, o abandono do material único, ou seja, é necessário que a gente diversifique a utilização de materiais pedagógicos, didáticos, para que o aluno tenha o seu horizonte ampliado. A aprendizagem pelo erro, compreender que é normal errar, aprende-se corrigindo os erros. O aluno como perceptor e representador, ou seja, o aluno representa tudo que percebe, ou seja, o aluno tem que ter voz nesse processo. Complementando, consciência semântica, o significado está nas pessoas, não nas palavras. Incerteza do conhecimento, temos que partir da premissa de que existem vários conhecimentos e eles devem ser todos valorizados. A desaprendizagem, às vezes o conhecimento prévio funciona como um obstáculo epistemológico, ou seja, o conhecimento que o aluno traz de fora da sala de aula, o conhecimento social, ele deve sim ser valorizado. Porém, alguns desses conhecimentos, eles podem dificultar a aprendizagem do conhecimento mais científico. Por exemplo, crenças, tradições que ele traz do seu convívio social e familiar podem dificultar na aprendizagem de um conhecimento mais científico. Isso é muito fácil de observar, tendo como exemplo as superstições, né? Se um aluno ele aprendeu que no seu convívio familiar que não se deve, por exemplo, consumir manga depois de tomar leite, isso é um conhecimento do senso comum, conhecimento que não tem respaldo científico e que pode, isso é um exemplo que eu estou dando muito simples, do que o conhecimento prévio do aluno, ele deve ser levado em consideração, porém com algumas ressalvas. O professor deve esclarecer o conhecimento científico e não fortalecer o conhecimento do senso comum de modo que o aluno não tenha acesso ao conhecimento científico, né? A gente utiliza o conhecimento do senso comum, os seus conhecimentos, suas tradições, como ponto de partida, de superação dessas superstições, para que ele tenha acesso ao conhecimento cientificamente elaborado, testado, e também que é o conhecimento mais valorizado socialmente. O conhecimento como linguagem, nós temos que saber que todo conhecimento ele é uma construção linguística também, tudo que chamamos de conhecimento é linguagem. E a diversidade de estratégias, ou seja, é necessário que o professor rompa com as estratégias pouco eficazes ou meramente tradicionais e pouco eficazes. O professor precisa diversificar a sua prática, diversificar as estratégias para que ele possa atingir o maior número de alunos e principalmente que ele possa ensinar com maior êxito. Então, resumindo, para você compreender melhor, ao fazer uma unidade de ensino potencialmente significativa, por exemplo, o professor deverá considerar materiais e estratégias diversificadas e o diálogo e a crítica estimulados, ou seja, ele deve estimular as críticas,
deve estimular o diálogo com o seu aluno. E também isso favorecerá o desenvolvimento das aprendizagens nessa concepção mais significativa de David Ausubel. Então é isso, muito obrigado, e aqui nós encerramos esta última aula e esperamos estar tirando as dúvidas nos fóruns e discutindo melhor assim que forem surgindo essas dúvidas. Até mais.